Queridos, boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos irmãos também, por estarmos aqui para compartilharmos um pouco sobre liderança numa perspectiva cristã. A gente sabe que quando se fala em liderança, em se tratando de igreja, o primeiro impacto que normalmente isso causa nas pessoas é uma certa aversão, né? É como se as pessoas fugissem de qualquer responsabilidade de liderança em igreja. E assim, dentro da minha história pastoral, né, do tempo que eu conheço o Evangelho, que eu fui só membro de igreja, me tornei líder dentro de igreja, e dentro de líder passei por vários departamentos, né? Até me tornar pastor, por um lado, eu entendo porque muitas pessoas são resistentes para assumirem responsabilidade de liderança dentro de igreja. Existe uma explicação e até uma justificativa, porque algumas pessoas simplesmente não querem assumir algum tipo de responsabilidade dentro da igreja. E muitas vezes a maior responsabilidade é da própria igreja, tanto pela visão que a igreja tem sobre o que é o exercício da liderança. Então as pessoas, elas se sentem incomodadas, assustadas, intimidadas a exercerem a liderança da igreja, porque a igreja ela não tem o entendimento correto do que seja um líder. Então, quando você está num ambiente em que a liderança, ou o estilo de liderança que se exige de determinadas pessoas da própria comunidade não é algo saudável, no sentido bíblico da palavra, as pessoas vão ter a tendência de recusar essa responsabilidade. Por quê? Porque elas viram e testemunharam líderes que sofreram durante a história da igreja. Então, uma das razões pelas quais as pessoas elas recusam essa responsabilidade de liderarem algum tipo de departamento, ou ministério, ou algum tipo de tarefa, ainda que seja passageira dentro da igreja, a igreja tem um projeto de fazer um evangelismo que vai durar um final de semana. A gente precisa de um líder. Quem quer assumir? Ninguém quer assumir. Por quê? Por causa de uma cultura que muitas vezes a igreja tem do entendimento errado do que seja a liderança. Então, muitas vezes, a resistência das pessoas à liderança é por conta da cultura errada da própria igreja. E, em segundo lugar, é pela falta de entendimento da pessoa. A pessoa ela não quer assumir a liderança porque ela não sabe o que é ser líder. Você chega para a pessoa e diz para ela receber, aceitar um determinado cargo, uma determinada responsabilidade na igreja, sem ela necessariamente saber o que ela vai fazer, quais serão as responsabilidades que ela terá. E se a pessoa ela não tiver esse conhecimento, ela tiver um pouco de juízo, né? Ela vai recusar, porque ela não sabe o que ela vai fazer. Ela não sabe qual é a expectativa, o que ela vai trabalhar, qual é a proposta, qual é a ideia da igreja. Então, assim, durante uma boa história que eu tenho de crente, de pastor, eu vi isso acontecer muitas vezes, né? As pessoas têm uma perspectiva errada do que seja a liderança, ou elas não sabem, ou o entendimento que elas têm é um entendimento equivocado. E, por outro lado, a própria igreja, ela às vezes coloca sobre a liderança um fardo desnecessário, ou não dá também as condições de trabalho daquela pessoa dentro da liderança. Então, eu trouxe algumas reflexões, alguns pensamentos, para que a gente possa tentar desenvolver um entendimento bíblico sobre o que seja a liderança de uma perspectiva cristã. Então, quando eu estou falando de liderança, eu não vou falar de liderança no sentido empresarial, até porque eu não sou empresário, né? Por mais que quando você vai estudar sobre liderança, e a minha pós é em liderança cristã, você estuda um pouco sobre as teorias da liderança no sentido empresarial, isso não importa para a gente aqui. O que importa para a gente é a liderança no seu aspecto eclesiástico, bíblico, religioso, digamos assim. Então, nesse sentido que a gente vai tentar desenvolver um certo conhecimento sobre liderança. Para passar é o de cima, não é isso, Eduardo? É o de baixo para passar. Então, vamos lá. Para começar, não sei quantas pessoas tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10 pessoas.
Eu quero que a gente divida em 2 grupos de 5, tá bom? E durante 10 minutos vocês vão ler Marcos capítulo 10, 35 a 45, e após discutirem o texto, vocês vão responder as seguintes questões. Primeiro, por que esse assunto surgiu entre os discípulos? Que assunto? Quem é que vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? Por que esse assunto surgiu? Segundo, defina o estilo de liderança que é reprovado por Jesus. Terceiro, defina o estilo de liderança que ele fala sobre o reino. Como é no reino o estilo de liderança? E quarto, você vai avaliar a sua própria vida diante do que o texto está apresentando. Então, são 10 minutinhos, tá bom? Dividam-se aqui em grupo de 5, vai sobrar Israel. Você pode juntar com algum aí, viu, Israel? Eduardo, quiser dar uma pausa aqui, viu? Então, a gente tem que lembrar que Marcos 10, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Não é a primeira vez que os discípulos fazem esse tipo de intervenção, querendo ser os maiores, porque quem sentava à direita e à esquerda de um rei? Eram os maiores conselheiros, né? Eram as pessoas mais próximas, as mais importantes sentavam à direita e à esquerda. E a expectativa dos discípulos naquele momento era por um reino terreno. Então eles queriam ser secretários, conselheiros desse rei, que seria, na perspectiva dos discípulos até aquele momento, um rei terreno. Então havia esse desejo, desse domínio, desse poder de ter essa autoridade, né? Quer dizer, para homens que saíram da pesca, saíram dos trabalhos braçais normais da época da Palestina, para você ser primeiro e segundo lugar ao lado do rei, isso daí era inigualável, né? E esse tipo de autoridade que eles pedem ao Senhor Jesus, de domínio, de poder, de comando, né? De você ser reconhecido simplesmente porque você está ocupando determinado lugar, ele é reprovado. E ele usa o seu próprio exemplo, né, de que ele, como sendo o rei desse reino, esse reino ele se fundamenta onde? Na entrega, na humildade, no serviço, na disposição de dar a própria vida. Então, é basicamente isso que vocês falaram. Mas vamos lá falar um pouco sobre um conceito bíblico de liderança. Nós precisamos começar trazendo alguns pontos fundamentais para que nós possamos entender a natureza da liderança que existe dentro da igreja, que é um tipo de liderança diferente daquele que nós vemos nas empresas, nas instituições. E quais são esses pontos fundamentais que vão dizer qual estilo de liderança que existe na igreja? Primeiro, a gente precisa entender que a natureza da igreja é, em vários aspectos, inigualável. Então, por mais que a gente consiga fazer determinadas comparações entre uma igreja e uma instituição secular, como uma empresa, um clube, uma associação, por mais que algumas relações possam ser feitas, na maioria dos seus aspectos, a igreja ela não compartilha com outro tipo de instituição a sua natureza. Então, em vários aspectos, o que a igreja é não pode ser comparado. Então, o estilo de liderança da igreja, ela não pode ser, em muitos aspectos, comparada às instituições seculares por conta daquilo que é a igreja, por aquilo que nós somos. Nós não é só aquela questão, a igreja, ela não visa o lucro, se bem que hoje algumas visam mesmo. Mas, assim, no geral, as igrejas hoje, elas não visam o lucro, né? Ou não deveriam visar o lucro. Então, isso difere, por exemplo, de instituições seculares cujo propósito é produzir lucro, é produzir riqueza. Porque a natureza da igreja é uma natureza sobrenatural, é uma natureza eterna, né? Tem a ver com a pregação da palavra do Senhor, tem a ver em você falar do evangelho, você discipular pessoas, coisas que essas instituições sequer vão pensar. Em segundo lugar, ela compartilha aspectos gerenciais com outras instituições. Então, se por um lado a igreja ela difere e muito de determinadas instituições que não são bíblicas, eclesiásticas,
Por outro lado, ela sim, ela tem alguns aspectos gerenciais. Quer dizer, se por um lado eu digo assim, olha, o estilo de liderança da igreja é diferente do estilo de liderança de uma corporação, de uma empresa, de uma escola, de um órgão público, por outro lado, eu vou dizer o seguinte, determinados aspectos gerenciais da igreja, sim, podem ser aprendidos com algumas instituições. Vocês estão entendendo? Então, se por um lado eu posso dizer assim, o estilo de liderança da igreja é um estilo que difere de qualquer outra instituição, por outro lado, vou falar, sim, alguns aspectos das instituições podem ser aplicados à igreja. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o aspecto da arquitetura para desenvolver um espaço físico melhor, coisa que necessariamente a gente não vê na Escritura. Então, eu posso trabalhar melhor com o atendimento das pessoas, com pessoas portadoras de deficiência, ou então com determinadas pessoas que sofrem algum tipo de violência. Então, eu posso, olhando para outras entidades não eclesiásticas, aprender algum tipo de gerenciamento e importá-los para a igreja. Então, é possível. Então, a igreja, ela, por mais que ela detenha alguns aspectos profundamente diferentes, e ela seja única nesses aspectos, por outro lado, a igreja, sim, ela pode importar para dentro da sua estrutura, para dentro da sua liderança, algumas coisas que não estão necessariamente circunscritas à atividade da igreja. Então, se a igreja ela é uma igreja batista institucionalizada, ela precisa de quê? Precisa de um contador. Você encontra o ministério de contador na Bíblia? Não. A gente importa isso, né, do secular. Para o quê? Para o benefício da própria igreja. Então, nós podemos usufruir daquilo que não faz parte necessariamente do mundo da igreja. Por exemplo, a gente encontra no Novo Testamento Igreja Batista criando escola? Não. Mas se a igreja ela pode criar uma instituição chamada escola, tem algum problema? Não. E ela vai trazer de onde alguns princípios gerenciais de uma escola? Não é da Bíblia, porque a Bíblia não vai falar sobre isso. Ela vai trazer isso de uma liderança que vem do meio secular. E não tem nenhum problema nesse sentido. Terceiro, em sua natureza e essência, a igreja é inalterável. Então, se eu estou trazendo determinados aspectos de um gerenciamento e uma liderança que não venham necessariamente da palavra de Deus para dentro da igreja, eu preciso fazer isso de uma maneira que a essência e a natureza da igreja ela não seja alterada. Vocês estão entendendo? Então, assim, se eu vou criar uma escola, se eu vou criar uma instituição, uma organização, uma ONG, alguma coisa que faça parte da estrutura eclesiástica, que vá servir a comunidade, e eu vá importar determinados aspectos de uma liderança que não seja uma liderança cristã para dentro dessa instituição, eu não posso fazer isso de uma maneira que a natureza da igreja, aquilo que ela é em essência, aquilo que ela é revelada na Escritura, seja alterada. Quer dizer, a igreja ela não pode deixar de ser igreja para se adequar a determinados quesitos, sugestões e imposições do secularismo. Então, se eu tenho uma liderança para trabalhar em determinado aspecto da igreja, e essa liderança ela pode importar determinadas características de outros lugares que não sejam apenas da igreja, eu posso fazer isso, desde que a natureza da igreja, aquilo que ela é, a sua missão essencial e principal, ela não seja alterada. Por quê? A natureza e essência da igreja, ela é inalterável. Se a gente altera, deixou de ser igreja. Se a igreja está visando lucro, se a igreja vira uma empresa, se a igreja vira uma ONG, ela deixou de ser igreja. Então, as atividades propostas e desenvolvidas pela liderança no aspecto da igreja local, se elas são importadas de outro lugar ou de outros lugares que não sejam da própria palavra, porque a palavra não comporta essas coisas, eu posso importar? Posso, desde que isso não mude aquilo que a igreja é. Vocês estão entendendo aí? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta ou alguma intervenção, pode levantar a mão.
Quarto, em sua ação concreta, ela pode ser multiforme. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe uma essência, aquilo que a igreja é, aquele propósito para o qual ela foi pensada, criada e desenvolvida, aquele propósito para o qual a liderança ela é qualificada, é capacitada, é chamada, é direcionada. Essas coisas não mudam, mas a maneira como a igreja trabalha na sociedade, ela pode mudar. Aquilo que ela desenvolve em termos concretos, no seu diálogo com a comunidade, no seu diálogo com o lugar onde ela está inserida, pode mudar. Então, a essência não muda, mas o ministério da igreja, a sua ação nesse mundo, a sua ação para as pessoas, ela pode sim se adequar a determinadas realidades. E, na verdade, o belo da igreja é isso. É que ela é um organismo vivo que consegue se adequar ao lugar onde ela esteja. Então, eu não posso simplesmente importar uma igreja no estilo norte-americano e implantar dentro de uma comunidade no Brasil. Talvez não caiba, talvez não funcione, talvez não dê certo. Porque a igreja, ela precisa ser, como a gente usa até essa expressão da Bíblia, né, a multiforme graça de Deus, ou seja, é a graça que se manifesta de maneiras diferentes. É isso. Então, eu tenho uma igreja que, essencialmente, em todas as suas características e qualidades, como igreja não podem mudar, mas aquilo que a igreja faz, dentro da comunidade, ela pode mudar. Então, a Igreja Batista em Passagem de Areia é diferente da Igreja Batista do Natal, que é diferente da primeira Igreja Batista de Parnamirim, que é diferente da primeira Igreja Batista de Natal. Porque cada um está dentro de uma realidade distinta. E esse é o maior desafio para a liderança da igreja. É compreender como ela pode trabalhar dentro da realidade na qual ela está inserida. Entendeu? Quinto, seus alvos são muito elevados. Então a gente precisa entender que os alvos da igreja, os objetivos da igreja, eles são elevadíssimos. Nós estamos falando sobre salvação eterna, sobre levar o evangelho a toda criatura. A gente não está falando sobre implementar receita. A gente não está falando sobre gerenciamento de crise institucional, se bem que algumas precisam disso mesmo. Nós estamos falando na salvação do ser humano, de levar as pessoas para o céu. E isso deve ser a obra e o trabalho da igreja. Então, nós precisamos entender que nós podemos ter nossos alvos. Nosso alvo, nesse determinado projeto, nessa atividade, é fazer uma atividade, um domingo de férias com as crianças aqui da comunidade. Então, se estipula um projeto, um programa para alcançar e evangelizar crianças aqui do bairro. Isso é um programa específico. Mas o alvo e objetivo da igreja, ela é traçada pela Escritura, que é levar as pessoas para o céu. Então, os alvos da igreja, eles são elevados. Então, a gente nunca pode esquecer disso, que o propósito e o objetivo das pessoas é conduzir pecadores a Jesus. Sexto, muitos dos seus desafios, eles nunca mudam. Então, nós temos desafios na igreja que nunca mudaram desde a época em que Jesus ele teve essa conversa com os dois irmãos. Que é o que? Ensinar sobre serviço, ensinar sobre humildade. Vocês ainda acham que é preciso falar sobre isso nos tempos de hoje? Oxe, mas já não era para ter vencido isso, não? Jesus falou isso há 2000 anos atrás, era para ter resolvido esse negócio. Por quê? Porque os desafios, determinados desafios, eles nunca vão mudar. A gente sempre vai estar falando sobre eles. Sobre santidade, sobre compromisso, sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre pecado, sobre o valor da vida, sobre o sentido da igreja, sobre as preocupações com as coisas desse mundo, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Então, determinados assuntos, eles sempre vão estar na mesa e eles nunca serão resolvidos inteiramente. Então, a gente precisa saber disso. E o sétimo, outros desafios sempre estão mudando. Então, se por um lado a igreja ela tem que lidar com desafios que nunca mudam, que eu sempre vou ter que pregar, né? Há quase 30 anos eu como pastor, eu prego a Bíblia e prego as mesmas coisas, né? E isso nunca vai mudar até o fim do meu ministério. Então, por mais que exista essa necessidade de você sempre estar revisitando, rebuscando e tratando dos mesmos assuntos, por outro lado, tem novos assuntos.
Tem outras realidades que a igreja hoje precisa lidar. Eu estava lendo essa semana de uma jovem, eu não lembro desses países pós-cristãos da Europa, que ela conseguiu o direito de ter a chamada morte assistida. Né? Você viu isso daí? Pronto, isso é um debate hoje ético, moral, que não existia há 30, 40 anos atrás. Não é? Então a igreja ela precisa estar discutindo e debatendo sobre isso. Hoje a gente está vendo aí no jornal essa questão da misoginia, né, que consequentemente pastores serão proibidos de pregar sobre submissão da mulher, por exemplo. Então, essas novas demandas, a igreja ela precisa estar respondendo. Sabe o que acontece hoje? Nós estamos tentando responder perguntas que foram feitas há 40, 50 anos atrás. As pessoas vão ouvir o que a igreja tem a dizer? Não, porque ninguém mais está falando sobre isso. Nós precisamos olhar para o nosso tempo, para as nossas demandas, para as necessidades da igreja e da comunidade, da sociedade atualmente. E, por fim, o 8, uma grande característica da igreja é que o nosso líder é o melhor de todos os líderes. Né? A gente não pode esquecer que mesmo nós exercendo qualquer tipo de liderança e função de gerenciamento dentro da igreja, nós somos liderados e o nosso líder é um líder infinitamente maior. Olha o que diz Hebreus 13, 16 e 17. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, nós temos aqui já no texto de Hebreus uma indicação do tipo de respeito que se deveria ter em relação à liderança de determinadas pessoas. Especificamente aqui os líderes espirituais, os pastores, aquelas pessoas que exerciam essa liderança espiritual dentro da igreja. Então, a gente vê que existe aí um propósito, né? Eles velam por vossas almas para que eles sejam, né, entregues a Deus, vão prestar contas. E eu lembro um pastor, ele dizia o seguinte, olha, agradeça a Deus por sua igreja ser pequena, porque quando você chegar no céu e vai prestar conta dessas pessoas, aí você vai entender a responsabilidade que você tinha. Então, nós vemos aqui claramente o nível de respeito e de apreço que a igreja do Novo Testamento tinha pela sua liderança. 1 Pedro 5, 1 a 3, aos presbíteros que é entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores. Lembra aí de Marcos 10? Dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Aqui também, em 1 Pedro, a gente vê que Pedro ele dava orientações no que dizia respeito à maneira de liderar, como aqueles irmãos deveriam exercer essa influência espiritual sobre os membros daquela igreja. Não pelo domínio, não pela imposição, não pelo autoritarismo, mas pelo exemplo, pelo modelo, pela maneira, pelo tipo de vida que eles tinham. E é esse tipo de liderança que nós precisamos construir como igreja. 3 elementos essenciais da liderança cristã. Que elementos são esses? Primeiro, a liderança cristã, ela precisa ter uma direção bíblica. A liderança evangélica, independente de qual tipo de liderança esteja sendo colocada, praticada dentro da igreja, se é uma liderança pastoral, se é uma liderança de departamento, se é uma liderança de ministério ou qualquer outro tipo de liderança que exista dentro da comunidade, essa liderança ela precisa estar em acordo com a Escritura, com a palavra. Então, o norte, a bússola, o GPS do estilo de liderança da igreja é um GPS, um estilo de liderança que esteja em acordo com as Escrituras. Né? Sem a Escritura, a gente não caminha, a gente não anda. Sem a Escritura, a gente não lidera. Sem a Escritura, a gente não conduz as pessoas. Então,
Nós estamos falando sobre uma liderança de uma igreja. Então, nós precisamos saber que o estilo de liderança que nós precisamos imprimir nas pessoas é a liderança cuja direção seja uma direção bíblica. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo. Por que nós trabalhamos com crianças? Por que nós trabalhamos com jovens? Por que nós trabalhamos com educação dentro da igreja? Por que nós trabalhamos com o louvor? Qual é a direção bíblica para essas coisas? Para o louvor da igreja, para o vôlei da igreja, para o futebol da igreja. Como a Bíblia ela pode ser usada para direcionar essas atividades que nós realizamos? Como instituição evangélica, bíblica, eclesiástica. Então, o líder ele precisa prezar pela orientação bíblica em tudo aquilo que ele faz. Então, primeira coisa, primeiro elemento da liderança cristã, direção bíblica. Segundo, influência espiritual. E essa palavra influência, dentro do estudo da liderança, é muito importante. Os grandes líderes, eles têm uma capacidade muito grande de influenciar, seja no aspecto positivo, seja no aspecto negativo. Os líderes, eles são copiados. Né? A gente vê muito isso. Hoje, esses youtubers que existem aí, né? A gente vê o tipo de influência, né? Chama isso, né? Digital influencer, né? Influenciador digital. Ou seja, eles conseguem ter um poder sobre aquelas pessoas com quem eles estão conversando. E essa influência é tão grande que eles conseguem imprimir na vida de outras pessoas, ainda que pelo celular, uma mudança de comportamento. Então, liderança cristã tem a ver com influenciar pessoas. E influenciar pessoas de maneira espiritual. Gente, é muito complicado quando a gente coloca na liderança de qualquer departamento ou ministério uma pessoa que exerce influência, que tem a capacidade de influenciar, seja pela questão cognitiva, uma pessoa muito inteligente, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que são muito mais inteligentes do que vocês. Eu vou falar por mim, eu me sinto um burro. Oi? Toda hora, o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Então, assim, você se sente um burro porque a pessoa é tão inteligente e ela, sem nem usar toda a inteligência, ela consegue lhe influenciar de alguma maneira. Você sai dali impactado por alguma coisa, né? Ou a pessoa é muito inteligente, ou é, como nós dizemos, muito carismática. A gente está falando de carisma aqui há pouco tempo, né, Israel? Ela tem carisma. Então, mesmo que ela seja uma pessoa muito ignorante, sem conhecimento técnico, sem conhecimento nenhum, pela personalidade que ela tem, ela consegue influenciar outras pessoas. Aí você imagina uma pessoa que exerce uma influência, seja pelo carisma ou seja pela capacidade intelectual sobre outras pessoas, se essa pessoa não tem o devido compromisso com a Escritura, se ela não é uma pessoa espiritual. Entenderam aí o risco que a gente corre? Por isso que a espiritualidade, no topo de prioridade de escolher liderança, está lá em cima. Porque você vai colocar uma pessoa para liderar outras pessoas, cuja é uma pessoa inteligente, é uma pessoa carismática, mas não é uma pessoa espiritual. É melhor colocar, vou usar uma expressão para jogar o negócio lá embaixo, uma pessoa burra, mas espiritual, do que uma pessoa inteligente que exerce influência, mas não tenha nenhuma espiritualidade. É muito complicado. Então, nós precisamos entender que liderança envolve influência. Então, se estamos falando sobre liderança como influência, precisamos escolher pessoas que sejam espirituais. E terceiro, envolve prestação de contas, né? A gente, né, como nós lemos lá no texto anterior, é aqui, é? É. Como nós falamos, ó, olha o que está dizendo aqui, ó. Cadê? Peço que pastor não por obrigação, mas como Deus quer, dos que mais sendo, cadê? Onde é que está?
Peraí que é porque eu tô enrolado aqui para voltar esse negócio aqui. É esse daqui, né? Porque eu tô enrolado isso aqui. Agora eu já perdi aqui o bicho. Tá aqui, ó. Não se esqueçam da prática do bem e tal. Aí ele fala: obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, prestação de contas é algo importante dentro da liderança. Então, você precisa ter direção bíblica, influência espiritual e um bom sistema de prestação de contas. Então, não coloque como liderança, ou de departamento, ou de ministério, ou da igreja, uma pessoa que não esteja disposta a prestar contas daquilo que ela tem feito. Sabe aquela pessoa arrogante, que não gosta de falar de erros e acertos? Não é uma pessoa boa para liderança. Não liderança bíblica. Liderança secular, tipo da Apple, Microsoft, Amazon, talvez até seja o lugar ideal para ser um CEO de uma empresa dessa, mas da igreja não, porque a igreja é lugar de prestação de contas. Igreja Batista tem um defeito, viu, gente? Igreja Batista é um lugar onde as pessoas pedem contas ao pastor, mas não gostam de prestar contas ao pastor. A verdade é essa. Entendeu? Você já pensou, aqui eu sei que é diferente, né? Você, Eduardo, como é que tá lá na Igreja Batista Passageria e tal? É assim, graças ao Senhor, tá muito disposto, tá feliz, tá servindo a igreja, tá bom demais. Mas na igreja que eu pastoreio, a cada 2 anos você tem que colocar o seu ministério à averiguação da igreja. Mas eu não conheço nenhum membro que coloca a sua vida sob a averiguação do pastor a cada 2 anos. Então, prestação de contas é algo que a gente gosta de tomar dos outros, mas a gente não gosta de fazer com ninguém. A gente não gosta de dar conta da vida, da nossa vida para ninguém. Não é assim? Mas liderança bíblica é prestar contas. Deveria. A Bíblia pensa nisso, né? A Bíblia pensa nessas coisas. Quer dizer, quando o rei ele recebe a lei, né? Lá em Israel o rei recebia a lei, para ele saber a relação de prestação de contas dele. Então, nós precisamos desenvolver essa cultura de que sim, os líderes precisam prestar contas aos seus, aquelas pessoas sobre quem elas estão debaixo de algum tipo de autoridade. Então, existe uma relação de prestação de contas dentro da liderança cristã. Agora veja, a liderança bíblica está mais ligada à influência espiritual do que ao controle organizacional. Então, quando estamos falando sobre liderança bíblica, obviamente isso vai envolver tipo de controle, gerenciamento, administração, envolve isso também. Mas, em se tratando do que é mais importante, ou do que se destaca mais, não é nem o gerenciamento do departamento, mas é a influência que aquele líder tem sobre outras pessoas. É isso. Liderança cristã, se a gente pudesse resumir em uma palavra, é o tipo de influência que aquela pessoa exerce sobre outras pessoas. E às vezes isso é natural. A gente às vezes vê os nossos jovens, adolescentes, tem sempre aquele que se destaca, né? Aquele que consegue ser, aquele que agrega outras pessoas por conta da influência que ele exerce. Então nós precisamos saber disso, né? Que a liderança cristã tem mais a ver com o tipo de influência, a influência que é exercida sobre outras pessoas do que necessariamente gerenciar um tipo de projeto. Nós vamos ter aqui um futebol toda sexta-feira à noite. Precisamos de ter alguém para liderar. Aí você coloca aquela pessoa que ninguém gosta, que é ruim de bola. Tipo eu, assim, só jogava a bola quando eu levava a bola, que a bola era minha, aí eu jogava. Se eu não jogar, ninguém joga, né? Ruim. Eu era triste, era ruim demais no futebol. Mas eu entendo das regras, eu entendo das leis do futebol, entendeu? Então, digamos assim, eu tenho um controle gerencial do lugar, eu tenho a chave do portão. Então, vamos botar fulano, que ele tem a chave do portão, ele tem a bola,
tem um apito e tem um cartão. Pronto, ele vai ser o líder. Do que você pegar dentro da juventude, ou então dos rapazes, dos homens aqui da igreja, aquele que é mais articulado dentro do bairro, que conhece todo mundo, que já jogava aí mirim nesses campos aí que tem baldio, aí terreno baldio. Vocês estão entendendo? Então, você tem que olhar mais pela influência do que necessariamente pela capacidade gerencial. Entendeu? Obviamente, por exemplo, se eu tenho, vou usar novamente a situação aqui do futebol, né? Eu tenho uma pessoa que tem um poder de influência muito grande da comunidade, pessoa que atrai, e ele é fraco na questão gerencial, organizacional, eu posso colocar uma pessoa com ele. Então, o senhorzinho que fica com a chave do portão, que é dono da bola, que tem o cartão, o apito, ele vai dar suporte àquela pessoa que de fato vai ser o agregador, o líder daquele movimento. Porque a influência dentro da igreja tem mais poder do que a competência gerencial. A verdade é essa. Então, qual é o conceito básico mais fundamental de liderança? Liderar é conduzir pessoas ao crescimento por meio de influência espiritual baseada na palavra. Essa seria uma definição que eu usaria para resumir o nosso conceito de liderança. Esses slides vai ficar com o pastor Eduardo, viu? Então vamos falar agora sobre os 4 componentes no processo da liderança, mas antes é o coffee break, é? A gente vai dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre os 4 componentes no processo de liderança.